a todas e todos. Eu vou compartilhar nesse segundo vídeo a história da minha formação como pessoa, da minha participação na história dos movimentos sociais e na medicina. A década de 80 foi importantíssima. Veja, foi o movimento de criação do Sistema Único de Saúde. Todos os delegados, todas as pessoas se movimentavam para falar numa proposta, o que nós queríamos. Os saberes todos se juntavam, os assistentes sociais, os psicólogos, enfermeiros, as pessoas da enfermagem, as pessoas da medicina, todas e todos os movimentos sociais falando numa proposta. Qual era a saúde que queríamos para o Brasil? Nós tínhamos a vinda de Alma Ata, como eu disse, de todos aqueles intelectuais que participaram, com a visão também das diretrizes: diminuir a mortalidade infantil, diminuir a mortalidade materna, ter uma saúde para todos. E neste movimento passamos a ter muitas reuniões e eu ia para muitos estados. O estado do Paraná, para mim, foi muito importante, na medida que havia verdadeiras assembleias com 1000 pessoas falando da saúde que queriam. Como eu era a única ginecologista naquele grupo, eu falava desde Minas, ao Rio Grande do Sul, para as mulheres. E a minha comoção foi muito importante. Imagina eu falar para as mulheres de vários lugares, por exemplo, não existe mulher fria. E elas paravam. E eu dizia, o que existe é mulher mal esquentada. E aí eu perguntava para o auditório, e o que esquenta uma mulher? E elas diziam, tudo, o afeto, o carinho, ter uma casa boa, ter um companheiro que nos entenda, que repartilhe as nossas tarefas. E aquilo era uma emoção. Eu chegava vitalizada. Vocês podem imaginar 1000 mulheres aplaudindo cada coisa que eu falava. E aí eu dizia, cólica é normal? Elas diziam, é. Eu dizia, não, né? Ter dor no parto é normal? E eu dizia, não, nós podemos ter uma atenção ao parto que diminua as dores. Dizer, perder filhos antes de 1 ano é normal? Quem já perdeu? E muitas levantavam a mão. E eu dizia, não, isso não é normal. Normal é nós podermos sonhar. E aí elas gritavam e pulavam. Então essa ideia de eu poder ser a única mulher, veja, era a saúde coletiva, eram muitos homens, era um mundo masculino ou um mundo sanitarista. Então eu tinha me formado como sanitarista. Talvez eu fosse a única, naquele momento eu era a única ginecologista e obstetra que fazia parto, que atendia, mas que também entendia muito mais, porque eu repartia, porque eu via, porque eu aprendia e tinha feito o curso de sanitarismo. Então, a minha emoção, vocês não podem acreditar o que foi apresentar o documento final em Brasília. Eram noites e noites. Depois das assembleias, a gente discutia nos quartos como seria a melhor proposta. E eu tinha sido encarregada da saúde da mulher. E ficava muito feliz com isso. Lembrar do Dr. Sérgio Aroca, que fez uma poesia falando das necessidades de saúde. Lembrar do Dr. Márcio Almeida, do Nelson Rodrigues da Silva. Lembrar de tantas pessoas que estavam naquele momento. E lembrar também do secretário João Yunes, que já era secretário naquela época do estado de São Paulo. Houve também um outro momento, ao mesmo tempo, a questão científica. O primeiro congresso de adolescência aconteceu nos anos de 85. E naquele momento, o professor João Yunes, que foi depois secretário de saúde, esteve na Organização Pan-Americana de Saúde, ele disse, podemos pensar, Albertina,
num programa estadual, e eu disse, é para já. E chamei todas aquelas pessoas da sociedade, que era o primeiro congresso brasileiro, para ajudar a alinhavar também, da mesma forma que aquele método de aprender a alinhavar o SUS, para alinhavar o programa, para confeccionar o programa de saúde do adolescente. Então, antes do SUS, que foi em 88, nós fizemos a inauguração do primeiro ambulatório de adolescência, atendidos meninos e meninas, multiprofissional, com psicólogos, com urologista, com ginecologista, no INAMPS, que ficava na Várzea do Carmo, e por homenagem ao movimento de mulheres, foi feito no dia 7 de março de 1987. Como eu disse, precedido por todos os saberes de várias faculdades e de mistura com a sociedade civil e também com a sociedade científica. Então, essa década representa para mim dois momentos: o SUS e, antes do SUS, o primeiro ambulatório de adolescência masculino e feminino, que foi no INAMPS. E também, ainda no final da década, eu preparava minha tese de mestrado e, ao mesmo tempo, fazia o primeiro livro, não científico, quer dizer, mas popular, A Adolescente Está Ligeiramente Grávida. E agora? Foi lançado no dia 12 de dezembro de 1989, com todos os participantes. Foi maravilhoso. No Centro de Convenções Remoças havia a participação de professores, de alunos, que naquela época eu já tinha, e também da sociedade civil. Foi inesquecível. Também a minha tese teve a participação de professores e também de pessoas da sociedade civil. Foi a primeira vez que um presidente da favela de Vila Prudente, ou que os representantes dos sindicatos entravam na faculdade de medicina e aplaudiam uma tese de mestrado. Ao mesmo tempo, essa convivência com os professores renomados, eles eram inéditos. Ninguém conhecia ninguém. Nem os professores conheciam a sociedade civil e também a sociedade civil não conhecia as pessoas da tese. Vocês podem imaginar, numa tese as pessoas contestam. Então, havia uma contestação, até porque é uma apresentação. E eu lembrava que no auditório tinha gente. Por que eles estão reclamando? Não pode reclamar, o Bertino é ótimo. E eu tinha que mandar fazer silêncio, né? Então, veja, essa década para mim é uma esperança muito grande, porque ao mesmo tempo também nós vivíamos o episódio da AIDS e da meningite. Criávamos então uma proposta do SUS cheia de esperança, havia um ambulatório, havia a criação do programa que já começava a existir. E o lançamento, a ousadia de ter um livro popular para uma pessoa que era da Universidade de São Paulo, que também não era comum nessa época. Então, eu quero agradecer por essa vivência. Eu acho que 1980 a 1990, com a participação também em Quênia, na década da mulher, foi um ano que eu nem sei como deu tempo de fazer tanta coisa. No episódio 3, eu vou contar dos encontros internacionais, dos prêmios, dos novos livros e continuando a encontrar pessoas tão diferentes da área da cultura, da área da ciência e da área da política e da área social. Esses encontros marcaram muito a minha vida.